Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, os juros altos causam efeito negativo nas contas do governo. Que influência tem os juros na parte fiscal do país? Quando a gente olha esse contexto da dívida, juros e inflação, você tem uma relação muito forte entre elas, porque os juros ele é um preço. Quando a gente fala juros de equilíbrio, ele acaba sendo um preço que equilibra a poupança, que é a oferta de fundos, de empréstimos, e a demanda por investimento, que são as pessoas que estão demandando esses fundos para fazer investimento. Então é um preço que regula esse mercado no médio prazo e também serve como instrumento para controlar a inflação. Então quando a gente olha essa relação do fiscal afetando os juros, é justamente isso, né? Quando o governo ele gasta muito e ele tem um déficit, ele está reduzindo a quantidade de poupança, a oferta de fundos de empréstimo. Está reduzindo a poupança nacional. E isso faz com que os juros aumente, os juros de médio prazo. Mas, por outro lado, né, os juros mais altos, de fato, ele causa um efeito sobre a dívida. Né? Se você tem uma dívida, quanto maior os juros, maior vai ser o efeito ali sobre o déficit nominal, que a gente chama nominal quando inclui os juros. Tem o déficit primário, que é receita menos gastos sem contar a parte financeira, e o déficit nominal quando coloca esse pagamento dos juros. Então, quanto maior os juros, dado a dívida do governo, maior vai ser o déficit nominal, e mais isso vai impactar sobre o crescimento da dívida, tornando a situação mais difícil. Mas, por outro lado, os juros é esse preço, né, que regula oferta e demanda. Então ele acaba sendo, por um lado, um resultado de uma poupança baixa no Brasil, sobretudo pelo déficit que existe no governo orçamentário, né, seja hoje o primário, mas também principalmente o nominal, apesar de ter um resultado sobre a dinâmica da dívida também, né? Os juros ele acaba afetando essa dinâmica da dívida, ele também acaba tendo efeitos adicionais. Professor Nakabashi, e se abaixar os juros agora? Que efeito causaria? O que aconteceria sobre o déficit do país, hein? Então, se os juros eles fossem baixados no atual momento, né, com a inflação ainda fora da meta, o efeito seria um aumento da demanda, uma redução dos juros aumentaria a demanda da economia, e também faria com que as expectativas de inflação aumentassem. E esses dois efeitos, né, ou a expectativa de uma inflação maior e um aumento da demanda agregada, ia estimular, influenciar para que a inflação aumentasse. E ela já está fora da meta, né? A expectativa para o final do ano é que ela fique em torno de 5,5%, 6%, que é razoável. Quando a gente olha o comportamento, a trajetória da inflação, tem um efeito ainda de 12 meses da redução do preço dos combustíveis quando a inflação foi negativa em 3 meses seguidos, no ano passado. E aí quando a gente coloca que esse ano a inflação vai ser positiva nesses meses, vai fechar o final do ano com uma inflação em torno de 6%, provavelmente. E aí se a gente coloca agora estímulo sobre a economia, essa inflação ela vai aumentar, não vai ficar na meta, na verdade vai ficar difícil controlar essa inflação para frente, ela vai começar a aumentar tanto pela expectativa quanto pelo aumento da demanda, e isso vai gerar lá na frente uma necessidade de aumentar ainda mais os juros para controlar a inflação, justamente porque ele é um preço, né? Ele é o preço que vai estar regulando esse mercado e que vai estar regulando também, é o instrumento que regula a inflação. Então se a gente reduz os juros hoje, isso vai aumentar a inflação, vai, o que a gente fala, desancorar as expectativas, e lá na frente vai precisar de mais juros para controlar a inflação. É mais fácil, né, controlar isso hoje, porque lá na frente o trabalho fica mais difícil, a gente precisa de mais juros ao longo do tempo para chegar à mesma inflação. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.